Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Verônica Macedo, sou jornalista e repórter da MTV Intercâmbios, uma empresa de agenciamento profissional que funciona no mercado nacional e também no mercado internacional há mais de 30 anos, há exatos 31 anos. Ela foi fundada e é dirigida por Marcelo Toledo. A nossa entrevistada de hoje nasceu no Piauí, foi bem pequenininha para São Paulo, tem 37 anos e uma história de vida maravilhosa. Ela vai contar para a gente toda a experiência profissional dela, como ela conheceu o Marcelo, para mostrar para vocês que vale a pena ir atrás dos seus sonhos no exterior, buscar por sua ascensão profissional, buscar novas experiências e novos aprendizados. É Marcileia Alves. Tudo bom, Marcileia? Bom dia, tudo bem, e você? Ah, tudo bem, graças a Deus. A gente demorou um pouquinho de fazer a nossa entrevista, vem marcando algum tempo, porque ela, graças a Deus, está bastante ocupada, mas hoje sai. Vem cá, Marcileia, conta um pouquinho para a gente como é que você chegou até o Marcelo Toledo e por quê? Qual era o seu sonho? Bom, eu sempre tive o sonho de viajar para fora, de conhecer outros países, de conhecer outras culturas e pesquisei bastante pela internet agências de agenciamento e não gostei muito do retorno de valores que eu teria que pagar. E o Marcelo foi a agência que eu achei mais acessível e que me dava uma certa segurança de que eu não encontrava nas outras agências. Então foi quando eu mergulhei de cabeça, eu tinha certeza já do que eu queria fazer e do meu objetivo, que era viajar, que era aprimorar o meu inglês. Então foi por isso que eu decidi fechar com o Marcelo. Isso foi quando? Isso foi há uns 3 anos atrás, praticamente. E o que que qual era, assim, o que que você não encontrava? Você acabou de dizer que não sentia segurança, além dos preços, o que é que lhe incomodava nas agências anteriores a você encontrar o Marcelo Toledo? Até você achar a agência do Marcelo Toledo, o que é que lhe incomodou nas pesquisas com as outras agências? Na verdade, o que me incomodava mais era o valor, que era muito alto e saía fora do meu orçamento. Entendi. E o Marcelo era muito mais acessível o valor e ele passava muita confiança nos vídeos, né, então isso me chamou a atenção. E quando você foi, me conta aí como é que foi esse processo. Você entrou em contato com ele, como é que foi o primeiro contato? O que é que ele lhe pediu? Você já tinha um inglês bom, um nível de inglês bom? E o que é que você pretendia exatamente? Você pretendia ir para uma profissão determinada ou não? Você queria aprender novos costumes, aprender a língua? Você já tinha realmente uma direção ou ele te orientou para qual país você deveria ir? Bom, eu não tinha muito na minha mente que país ir, mas eu queria ir para um país que não fosse muito quente, né, que tivesse neve, que eu pudesse curtir a neve, eh, e aí queria muito aprimorar o meu inglês era um inglês básico, eu sempre estudei sozinha, por conta, ouvindo música, assistindo vídeos, anotando, estudando, e você fez algumas outras perguntas, não estou conseguindo lembrar agora, mas A gente recapitula. Por exemplo, eu queria saber se, por exemplo, se você foi pensando em um emprego específico, como o não. Marcelo que te Eu sugeriu. queria eu queria eu queria como babá, Tá. porque eu trabalho como professora na educação infantil e no Brasil eu trabalhava como babá, então eu queria como babá. E aí você foi, você conseguiu. Como é que foi esse primeiro contato com o Marcelo? O que é que ele lhe disse? Ele me passou várias orientações, me deu várias dicas, eu já sabia o que eu queria, que era como babá, então foi fácil para ele me mandando as vagas, a gente começou a fazer entrevistas pelo Skype, pelo WhatsApp, eu conversava bastante com as famílias que ele me mandava, e a gente negociava, conversava, e eu fiz várias entrevistas e não gostei do feedback que as famílias me passavam.
Aí, por exemplo, muitas famílias queriam que eu pagasse a passagem de ida e volta, e eu falava que eu não ia pagar, que eu queria que a família pagasse. Então, várias famílias eu acabei agradecendo pela oportunidade da entrevista, mas não fechava com eles. Então, a gente teve uma boa paciência para aguardar a vaga certa, porque eu acredito que não tem que ser bom só para a família que vai estar me contratando, mas tem que ser bom para mim também, né? Claro, os dois lados. Então a gente negociava muito, e aí, depois de muitas entrevistas, eu gostei de uma família que estava morando na Geórgia, perto da Rússia, não Geórgia, nos Estados Unidos, Geórgia perto da Rússia, e eu gostei porque tudo que eu pedia, eles diziam que iam pensar e depois me davam uma resposta que sim. Por exemplo, o que eu queria era estudar inglês, era ter tempo de ir para a escola e estudar inglês, e eles deixaram eu estudar, porque as outras famílias todas diziam: não, mas você não vai ter tempo de estudar, porque você vai trabalhar e não vai ter tempo. Então, assim, essa família deixou eu estudar, essa família, eu propus que eu iria pagar a minha escola, né? E eles propuseram que eles pagariam metade. Quando eu cheguei lá, eles fizeram uma surpresa para mim e disseram que eles pagariam todo o curso, um curso super caro, e eles pagaram todo o curso, todo o tempo que eu fiquei na Geórgia, eu estudei, e eles que pagaram. Então eu não desembolsei nada. Eles disseram que ficaram muito sensibilizados porque eu queria estudar, e hoje em dia quase ninguém quer se empenhar em estudar, em desenvolver, e eles se sensibilizaram com a minha vontade de estudar, que era a única coisa assim que eu queria de mais importante quando eu chegasse lá, era ter tempo para estudar. E eles me ajudavam muito, assim, em questão de aprendizado. Quando eu falava alguma palavra errada, eles me corrigiam. Então, foi por isso que eu gostei dessa família e aceitei ir para lá, né? Porque praticamente tudo que eu pedi na negociação, eles aceitaram. Plano de saúde, seguro de vida, muita coisa que eu pedi, eles me deram. Então, foi por isso que eu aceitei. Muito bacana a sua história. Uma coisa que eu queria frisar aí é ter paciência mesmo nessas Sim, negociações, né? ter paciência, não ir, tipo, afobado e a primeira proposta já aceitar e nem negociar, entendeu? Acho que tem que negociar, tem que ser bom para os dois lados, né? Porque você sair daqui, do seu país, para ir para outro lugar, para não valer a pena para você, eu acho que isso não é bacana, né? Com certeza. E essa família tinha 2 filhos? Como é que foi a adaptação do inglês com as crianças, né, fora? Eu sei que você teve o curso, você teve a ajuda Uhum. deles, mas mesmo com todo esse aparato, com todo esse respaldo, você teve alguma dificuldade no aprendizado, no dia a dia? Eu costumo dizer que para mim foi bem sossegado, porque como eu tinha uma base legal do inglês, eu só não tinha vivência e eu só não tinha a prática, né, no dia a dia de ficar falando e conversando inglês, mas o meu ouvido era muito bom para identificar o que a pessoa estava falando, e entendia bem. Então, para mim foi uma mão na roda, porque eu tinha esse conhecimento de teoria e cheguei lá e eles o tempo todo falando inglês, ia para todo lugar, era todo mundo falando inglês e me ajudando, me corrigindo. Então, isso me ajudou bastante para não ter tanta dificuldade. As pessoas sabiam que eu estava aprendendo, as pessoas me ajudavam. Pois é, gente, eu quero dar uma pausa aqui para chamar atenção para 2 coisas. Primeiro, ela falou que preciso ter paciência, é uma coisa que o Marcelo sempre fala. Veja as entrevistas, escolha com calma, tenha paciência. Diariamente ele está mandando, semanalmente, novas vagas e tal. Segunda coisa, não ter vergonha de se lançar às aventuras. Ela saía, não era isso? Conversava com as pessoas, não Sim, tinha medo de errar, de ser consertada, de aprender. Isso já mostra que a gente tem que ter coragem,
ousadia no bom sentido, porque você Sim. estava indo para uma outra, fazendo um investimento, não só um investimento financeiro, mas um investimento de vida, indo para uma outra cultura, um outro costume. Se você não tivesse essa coragem, não ia realmente aprender. E quando é que você acha que você dominou a língua? E conta pra gente assim, como era o dia a dia nessa casa? Eram duas crianças pequenas? Eles eram 4 irmãos, mas 2 eram adolescentes, então não precisavam de mim para nada, né? Eles eram bem independentes. E 2 crianças de 4 e 7 anos. Então ele era bem sossegado também, porque eles eram muito educados, né? Muito bonzinhos. Assim, foi muito bacana, foi muito legal a experiência, foi uma época muito legal. Você ficou lá quanto tempo, Marcileia? Eu fiquei lá 2 anos. Tá, e por que que você voltou? Quer dizer, antes disso, foi tudo bem com a documentação? Você fez toda a documentação, preparou tudo? E teve algum problema, algum percalço no caminho para poder viajar? Não, não tive problema nenhum. Na verdade, esse meu patrão, ele ficou responsável de tudo, então eu fiquei bem tranquila nessa parte, porque ele que resolveu tudo para mim, né. Tá, e o Marcelo te deu todo o apoio, todo o agenciamento prometido, Sim, sempre, sim. né? Sempre me acompanhando, sempre conversando comigo, sempre que eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, sempre ele estava ali disposto a ajudar, a dar orientação, sabe? Eh, Sempre ele estava disponível, nunca quando eu mandei mensagem ele não estava, tipo, mesmo com a diferença de horário, então, assim, o Marcelo não tem o que falar, assim, ele realmente eu me senti muito tranquila. Agora, isso é verdade, viu? Agora eu vou dar uma partezinha aqui, porque você já viu, eu sou baiana, então eu rio muito e falo muito. Então, ela é bem calma, gente, ela me passa uma tranquilidade, uma paz. Eu já tô zen. Eu que sou elétrica, já tô zen com ela. Oh, e aí, o que que acontece? Marcelo tem isso realmente. A gente, eu tô conversando com ele, às vezes, manda um recado. Gente, dá 5 minutos no máximo, o homem me responde. E isso é bacana, porque todas as entrevistas que eu fiz, todo mundo me fala a mesma coisa. Isso dá uma segurança para saber, É, se acontecer alguma coisa, eu tenho meu apoio aqui. que a gente não se sente sozinho, né. A gente sabe que Exatamente. se acontecer qualquer coisa, ele vai resolver, né. Exatamente. Eu já tive vários, conhecidos que fizeram agenciamento com ele também e tiveram dificuldades, tiveram que, não se adaptaram e, meu, ele resolveu em questão de um dia praticamente, sabe. Às vezes de horas ele conseguia resolver o BO e tirava a pessoa do lugar onde estava e já conseguia para ir para outro lugar. Então, assim, não aconteceu comigo, porque foi tudo muito deu para resolver tudo o que tinha que resolver, mas assim, eu já vi casos que ele resolveu, assim, para a pessoa e a gente ficou abismado de ver a rapidez dele, né. Exatamente. O último entrevistado foi justamente isso, o Gabriel. Ele foi para Portugal, teve um problema, não se adaptou. Em questão de horas, Gabriel já estava no aeroporto viajando para um outro país. Ele já tinha resolvido tudo. Gabriel ficou tão feliz que logo dá entrevistas para dizer: olha, não desistam dos seus sonhos. Então, isso foi muito bacana. Eu fiquei emocionada. Sim, é verdade. E aí, depois que você passou esses 2 anos, por que você voltou para o Brasil e por quê? Então, teve toda essa história da pandemia, essa família que eu trabalhava, eles voltaram para o país de origem deles, que é na África, e eu fui para lá com eles, fiquei 6 meses lá e não me adaptei no país, então eu pedi para voltar para o Brasil, não quis me arriscar de ir para um outro lugar em uma época dessa que a gente está vivendo, de pandemia, achei melhor voltar para o Brasil e ficar por aqui até dar uma acalmada nisso tudo e mais para frente, daqui 1 ano e meio, 2 anos, não sei até quando que vai toda essa história, né, que a gente tem vivido infelizmente. E aí mais para frente eu quero ir para outro lugar, talvez Espanha, não sei ainda. Gente, eu estou imaginando aqui, olha a diferença, você sai da neve
para ir próximo ao deserto do Saara, se eu não me engano, não é isso? Olha Sim, que é bem calor. pertinho lá. É uma questão de É. adaptação mesmo. Deve ser um calor infernal, não é não? Sim, passava muito mal, então, e eu não gosto muito de calor também, então eu tenho problema com o calor, então para mim realmente foi impossível ficar. Que País pena. muito legal, a cultura muito linda, lugares muito bacana de conhecer, a comida, sabe, do local, mas assim, para mim realmente foi impossível ficar. E aí por isso que eu voltei. Deixou saudade, com certeza. Por tudo que você me falou, deixou saudade sua com a família e o inverso também. Eles devem ter ficado saudosos, né? Sim, sim, eles não queriam que eu viesse embora, né, eles fizeram de tudo, mas foi mesmo uma questão de adaptação que não aconteceu, e infelizmente voltei. Se eles tivessem ficado na Geórgia, eu estava lá até agora, né, porque eu me apaixonei pelo país da Geórgia, é um lugar lindo, né, a temperatura é super agradável, eu me dei muito bem lá, assim, em questão de adaptação. Mas infelizmente não aconteceu, deles terem ficado, né. Faz parte, né? Faz Agora, parte. me conta aí, você falou uma coisa muito importante. O que você aprendeu em termos de cultura, de costumes? Quais são os locais que você visitou? Como era o diferencial da comida, da culinária? Porque é Rússia, na Geórgia, ali perto da Rússia, não é isso? Uhum. Então, Ai, assim, o que é que teve de diferente que te chama a atenção? Algum caso engraçado? Alguma coisa que te impactou logo na primeira visita? São curiosidades bacanas. nossa, na Geórgia é um povo muito acolhedor, me lembrou muito a gente do Brasil, né, porque eles bem parecido com a gente, bastante acolhedores e muito simpáticos, a comida maravilhosa, tinha um prato chamado khinkali, que é o meu preferido, é o meu favorito, e era como se fosse uma coxinha, só que com massa de como se fosse uma massa de macarrão, sabe, que dentro tinha uma carninha, aí tinha opção de queijo, tinha opção de cogumelo, e nossa, é uma febre isso lá, né, na Geórgia, todo mundo é apaixonado por khinkali e eu me apaixonei também, sempre a gente saía para comer esse tal de khinkali, e tá fazendo muita falta esse khinkali, muita Você não, saudade. você não trouxe a receita? Não tem como trazer receita, só eles que sabem fazer. Quer dizer, dá água na boca, a gente conversando perto da hora do almoço, a pessoa aqui querendo entrar numa reeducação alimentar e ela não traz a receita. Não, não tem como saber. Todos eles sabem fazer, eles fazem em casa, tem nos restaurantes, mas eles fazem em casa. Ah, essa receita é muito mais gostosa até do que nos restaurantes. E fica aí, locais. Você ia sempre com as famílias ou você fez amigos que você saía também para ir para determinados locais? Eu, eu saí bastante com a família, né? Sempre que eles iam para algum lugar, eles me convidavam, ia junto com eles. Saía também com os meus amigos que eu fiz da escola. É, praticamente todo mundo da minha sala eu fiz amizade, então sempre, todo final de semana na minha folga eu ia com algum deles para algum lugar. E então aproveitei bastante em questão de passear, de aproveitar meu tempo livre. Eu fui para um hotel também chamado Paragraph, de frente para o Mar Negro, né? E, assim, ficamos lá acho que praticamente uns 15 dias, eu não queria nem voltar mais de tão gostoso, né, um hotel 5 estrelas. Nossa, foi maravilhoso, a gente viajou para que eram pontos Ai, turísticos, então, pra, assim, aproveitei você 100%. disse, a gente viajou para você com a família, não é isso? Sim, viajei para Viajou vários pra... lugares, Hum. locais, turísticos do país, visitei muito lugar. E eles custeando, Aproveitei bastante. e eles custeando essa viagem. Sim, sim. Sim, nunca paguei nada, sempre eles que me convidavam. Quer dizer que ficou 15 dias ali em frente ao Mar Negro, não queria mais sair de lá, né? Não, nossa, maravilhoso o hotel.
tinha um aquário submerso, tipo, você andava, tinha aquele aquário nas paredes, aquário debaixo dos pés, então, nossa, foi um lugar muito lindo, assim, que eu me lembro que marcou bastante. E vem cá, você foi para esses locais e teve algum momento que você teve algum fato engraçado de adaptação, alguma coisa que você se lembre, que chama atenção, que é interessante, ou então alguma orientação para nós brasileiros que desejamos viajar para lá, de repente dizer, olha, isso você não faça, porque não é legal no país. Na Geórgia, de orientação, não acredito que nada, assim, é um país bem tranquilo, as pessoas são bem humildes, são bem acolhedoras, eles amam os brasileiros, o sonho deles, todo georgiano que eu conheci lá, o sonho dos georgianos é conhecer o Brasil, é conhecer Pelé, é conhecer o futebol, eles falam, são apaixonados pelo Brasil, tanto que na escola de inglês que eu estudei, quando eu disse que eu era do Brasil, ficou todo mundo abismado, né? Falou assim, nossa, uma brasileira, meu Deus, parecia que eu era alguém de outro planeta, sabe? Porque eu fui a primeira brasileira a estudar lá nessa escola de inglês, que é a British Council, e fui muito bem recebida, era muito legal essa recepção deles com o povo brasileiro, né? Tinha os meus amigos brasileiros também que trabalhavam na embaixada. Então, de quinta a gente sempre fazia um happy hour, se encontrava. Alguns georgianos participavam porque eles gostam muito de aprender o português. Então, inclusive até ajudei duas georgianas no português, né? Até hoje a gente ainda tem algumas videoaulas para conversar sobre o idioma, tirar dúvidas, né? Então, assim, foi muito bacana. Mas nessa escola só tinha você de brasileira, mas tinha pessoas de outros países? Só tinha eu de brasileira e tinha uma moça que ela era da Índia, mas que estava lá. Quer dizer, olha a Só, troca rica de costumes, né? Olha assim. sim. Agora eu soube de um fato engraçado que um mosquitinho me contou que a senhorita comeu uma carne de camelo sem saber. Ah, sim. Como é que Na África. Quando a gente foi para a África, os meus patrões chegaram na casa nova, né? Eles construíram uma casa lá e foram para a casa nova. Então, quando eles vão para uma casa nova, é costume ganhar um camelo. E aí esse camelo fica na frente da casa por 5 dias e depois eles usam da carne do camelo como alimento. Só que eu não sabia. E aí, depois de 5 dias, eles fizeram, né, todo o preparo, tal, da carne, não sei o quê. E a gente sentou para almoçar e eu estava comendo da carne e falei, nossa, que carne diferente, né? Que carne é essa? Tá um sabor diferente, tava muito gostoso. E aí eles falaram, ué, do camelo, você não lembra do camelo? Eu falei assim, meu Deus, não acredito, é sério? Eu achei que vocês iam ficar com o camelo, né? Porque lá tem muito camelo, tem camelo para todo lado, né? E aí eu achei que era como um animal que ia ficar ali na família, né? Mas não, eles acabam que usando como alimento. quer dizer, a carne estava deliciosa, até você saber que a carne era do camelo. A partir daí, Tava gostosa mesmo. oh meu Deus. Olha, eu tenho uma notícia para te dar que você vai gostar. O Marcelo me autorizou a te falar. Hum, Você sabe que a empresa ela está completando a MTV Intercâmbios 31 anos no mercado e já agenciou centenas e centenas de pessoas nesse período. E a gente vai fazer um livro para comemorar, tá, toda essa trajetória profissional. E aí, a que gente está bacana. selecionando alguns dos clientes que foram emblemáticos, que têm histórias bacanas. A gente vai pegar as entrevistas que vocês estão dando e colocando aqui. São 23 entrevistas. Que legal, parabéns. Pois é, e parabéns para você também, porque você foi uma das escolhidas pelo Marcelo. Você vai fazer Ah, pintura.
Que bacana, que Foi emoção. emoção, né? Obrigada mesmo. Não Ai, que esperava, não. Pois é, ele me disse, olha, quando você estiver na entrevista, pode falar para ela, porque ela vale muito a pena. É uma pessoa muito especial. Ai, que Ele, me, fofo. ele contou que após 3 meses aqui no Brasil, você voltou para a família na Geórgia? Não entendi. Ele me pontuou uma coisa que eu queria entender, que depois que você voltou para o Brasil, 3 meses depois, você voltou para a família na Geórgia, porque quando você veio para cá, teve uma outra cliente dele que foi ocupar seu lugar. Ah, eu vim de férias. E aí eles iam ficar sozinhos. Então, eu meio que indiquei uma pessoa. Tá, que E foi aí essa pessoa foi e ficou no meu lugar. E se ela se adaptasse, se eles, tanto a família quanto ela, se adaptassem, eu não voltaria. Mas acho que aconteceu de eles não terem se adaptado. Acho que também porque o inglês dela estava um pouco precisando de tempo para poder aprender mais coisas e acabou a comunicação falhando. Pelo menos foi o que os meus patrões haviam me dito, né? Que infelizmente não iria rolar. Então, como eu vi que não deu certo com essa pessoa que eu havia indicado, aí eu resolvi voltar. Eles me fizeram uma proposta de voltar e tal, então eu achei bacana para mim, vantajoso e acabei voltando. Entendi. Olha, a gente quando vai entrevistar os clientes, a gente sempre avisa na internet para as pessoas que têm interesse e não estão com coragem, ainda não tem aquele feedback, aquela confiança, algo que você falou que aconteceu com você antes de conhecer e pesquisar sobre a MTV, o Marcelo Toledo. Então, o Marcelo sempre faz o seguinte: antes da gente fazer as entrevistas, a gente faz uma. A gente abre para que as pessoas façam perguntas e mande para que você responda para esclarecer algumas dúvidas essenciais para que essas pessoas de repente decidam, não vou ter coragem, agora eu vou, porque eu já vi que a MTV é uma empresa séria, eu posso confiar, vale a pena financeiramente. E aí eu tenho perguntas de algumas pessoas aqui. A Margarete Vicência da Silva, ela é de Ilhabela, São Paulo. Ela me fez algumas perguntas. A primeira você já respondeu sobre a questão de se você dominava ou não inglês. E a segunda foi o seguinte: você chegou a tirar dúvidas com colegas para saber se deveria ir, se alguém que já teve experiências no exterior, se ouviu coisas que te atemorizaram? Como é que foi? Não, Você chegou? não, na verdade eu não vi nada disso. Eu estava decidida que eu iria. Eu sou uma pessoa que sou muito do que eu sinto. Eu senti muita confiança no Marcelo. Algumas pessoas podem me julgar por causa disso, dizer assim: ah, mas você não conhece ele, você não conhecia ele, você tá. Algumas pessoas me falaram isso também, falaram: ah, mas e se você vai para fora e acontece alguma coisa, você morre? Eu falei, gente, para morrer basta estar viva. Eu posso morrer aqui no Brasil, eu posso morrer em qualquer lugar que eu tiver. Eu não vou deixar de seguir os meus objetivos por medo de morrer. Você está Exato. entendendo? Então eu não pesquisei, não perguntei para ninguém. Vi muitos depoimentos, claro, no YouTube falando sobre o Marcelo, sobre todo o trabalho que ele faz. Isso eu achei bacana. Mas você concorda que se a pessoa ela tiver fazendo algo errado, ela pode simplesmente até mesmo pagar para alguém falar bem? Então, assim, você tem que ir porque você está decidido. Você não pode só acreditar no que as pessoas falam. Quando eu fui, ninguém me falou nada. Agora, por exemplo, eu estou falando aqui que a pessoa pode confiar e pode ir de olhos fechados com o Marcelo, porque eu vivenciei e eu pude e eu posso, né? Mas quando eu comecei, Interrompeu. Você vivenciou e você pode o quê? e eu posso falar para a pessoa: olha, confia no Marcelo, vai de corpo e alma, que ele vai te ajudar no que você precisar. Então, assim, mesmo que alguém não fale nada, eu acho assim que vai muito da pessoa.
dela estar decidida. Exatamente, concordo plenamente. Você tem que ter coragem, você fez as suas pesquisas, entendeu? Sim, Mas se você ficar ouvindo sempre vai existir medo, sempre vai existir. Exatamente, concordo Eu plenamente. acredito assim que quem está procurando o Marcelo, que quem está procurando sair do Brasil e trabalhar fora, tem os seus objetivos, tem as suas metas, então só vai depender da pessoa. Eu posso falar bem, porque é o que eu tenho para falar dele, mas eu posso falar mal e a pessoa me ouvir e não ir mais. Por quê? Porque ela está dando mais ouvido para o que eu estou falando do que para o que é o sonho dela. Então, assim, eu acredito que a pessoa tem que estar decidida aí e não olhar para nada, confiar nele 100%, que é o que eu sempre digo. Eu indico o Marcelo bastante, porque eu penso assim, que o que a gente quer para a gente tem que desejar para o outro. Então, eu indico porque eu sei, eu vivenciei com o Marcelo todo esse tempo de agenciamento e ele nunca me deixou na mão. Então, quem está à procura disso, deve sim contratar ele, deve sim confiar e chamar ele para ajudar no que está procurando, na profissão que está procurando. Mas, assim, acima de tudo, a pessoa tem que querer, tem que estar decidida. Aí, mesmo com medo, e porque senão nunca vai sair daqui, nunca vai sair. Porque é muito caro em agências de intercâmbio. Eu pesquisei muito, é muito caro, a não ser que a pessoa tenha toda essa grana para desembolsar. Mas eu não acho que seria algo vantajoso para quem está querendo economizar uma grana, por exemplo, né? Pois é, e essas facilidades você encontrou em termos financeiros, logo de início, Sim, essa super flexibilidade. valeu a pena, super valeu a pena. Pois é, você falou uma coisa interessante, depende muito também da pessoa. Você tem que confiar 100% no Marcelo, mas também depende da pessoa se adaptar, depende de vários outros fatores. Então, se a gente ficar Sim, só a parte negativa, não vai ouvir as partes positivas, as histórias positivas de pessoas que conseguiram realizar os seus sonhos, que tem muito mais. Eu tenho ouvido cada entrevista. Teve uma que eu chorei, então foi muito bacana. Que o rapaz uhum, hoje em dia é um chefe consagrado, que ele disse que ele não acreditava mais nele. Ele estava num período aqui. Ele sabe de uma coisa? Eu vou. sim, E aí ele transformou a crise dele em uma história de sucesso. tá vendo? É É isso daí. falando. Olha, você respondeu aqui, mas eu vou até frisar. Uma outra pessoa chamada Michel de Lima Abreu, da capital de São Paulo, perguntou: Você faria tudo de novo? Vale a pena? Você já Com respondeu. certeza faria tudo de novo. Tanto é Vale que totalmente a pena. Tanto é que você está dizendo que está esperando passar a pandemia para voltar a Sim, falar com o Marcelo para viajar para sim, outros lugares, né? com certeza. Perfeito. Ele perguntou assim: quanto tempo no total você ficou fora do Brasil? E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou lá? Olha, eu fiquei 2 anos e meio, praticamente, quase 3 anos, e a maior dificuldade, eu acho que, caramba, foi tudo tão legal que eu não consigo nem lembrar de algo assim de maior dificuldade. Foi tudo muito lindo. Não sei dizer assim de dificuldade, não Eu sei. queria Foi tudo muito prazeroso. Eu iria dizer assim que da questão do idioma, mas foi tudo tão prazeroso para aprender. Era tudo muito novo e aí às vezes eu errava alguma coisa e eles me corrigiam, mas era tudo muito legal. Então eu acho que não tive muita dificuldade. Eu acho que o suporte do Marcelo fez toda a diferença porque me deu calma e eu me sentia segura, me sentia acolhida lá e meio que eu sabia que se alguma coisa acontecesse eu teria quem pedir socorro. Ah, não tenho assim nada para dizer de dificuldade não, foi tudo muito legal. Tá vendo? Eu acho que assim, que o que pode até ser colocado como uma dificuldade foi o fato deles se mudarem
para a África, que aí foi a adaptação, mas o resto foi sim. muito maravilhoso. Na África, não, sem condição. Muito quente, né? Muito calor. Apenas, porque o restante você também disse para mim que gostou bastante. Sim, E você sim. ficou quanto tempo na África? 6 meses. Pois é. Então, eu acho que já respondeu. Agora, ele fez uma pergunta, aí você responde, porque é uma pergunta muito sua, né? Muito, muito íntima. Você aplicou o dinheiro que você ganhou? O que é que você fez? O que é que você orienta para que as pessoas façam? Deu para aplicar? Deu para você juntar a grana? Como eles começaram a te abraçar dessa forma, eu acho que foi muito vantajoso, né? Você conseguiu guardar uma grana boa até para aplicar aqui no Brasil, ou para você retornar. Sim, deu para juntar, sim, uma graninha. É claro que no Brasil eu ganhava um pouco mais do que eu ganhava lá na Geórgia, mas eu não estava muito. Eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa. Eu não estava muito preocupada em juntar muita grana. Eu estava mais preocupada na experiência que eu ia ter viajando para outro lugar. Eu estava mais preocupada no idioma que eu ia aprender. Então, eu não estava muito fissurada em dinheiro, não. Eu já sabia que eu ia ter um retorno legal, porque eu não ia gastar com moradia, eu não ia gastar com alimentação, então dá para juntar assim uma graninha. Eu gastava só quando eu saía com os meus amigos, que eu ia para algum passeio, que aí era por minha conta. Mas dá para juntar sim. Perfeito, perfeito. Isso é, inclusive, o próprio curso que você recebeu de presente aí, o fato deles pagarem para você. Então, isso foi. Sim, sim, eu iria pagar, né? Então foi muito vantajoso. Pois é, isso é interessante o que você falou. Algumas pessoas vão porque elas têm uma expectativa de ir crescendo profissionalmente e cada vez ganhando mais e mais. Outras vão pela simples experiência de aprender novas línguas, novos costumes. E aí, quando voltam para o Brasil, tem até o mercado com portas mais abertas, porque você tem um Sim, diferencial. Ainda é tem isso. verdade. É Olha, verdade. As pessoas te olham com outros olhos, né? exatamente. Profissionalmente falando, né, no Brasil. O seu currículo tendo toda essa experiência faz diferença, né, na hora de uma entrevista aqui. Com certeza. O Adriano Nascimento da Silva, Adriano Nascimento Silva, de Santos, São Paulo, ele perguntou assim: mas aí que você já respondeu, se foi mais fácil você viver na Europa ou na África? Ela já respondeu que na Europa, porque ela gosta mais do frio. Sim, E se você gostou de ter, claro, né, seu nível sociocultural elevado, com aprendizados de outras línguas, de outros costumes. com certeza. E o que é que você pode resumir em termos de aprendizado? O que é que você acha que você aprendeu com toda essa experiência? Olha, eu acredito que a vivência de ter estado lá, né, nesse país totalmente diferente, a língua deles é uma língua que eu acho muito linda, né, como se fosse um código secreto, porque não existe em lugar nenhum uma língua igual a deles, né, a língua georgiana. Não fazia E necessidade, não. eles falam, na Geórgia, eles falam inglês, georgiano e francês. Então, a língua georgiana eu acho muito bonita. Eu até falava para os meus amigos, né, as minhas amigas georgianas, que eu achava muito linda a língua deles. Eu gostava de ouvir eles conversando em georgiano e eles davam risada. Eles falavam, não é possível, porque a gente acha a nossa língua muito feia, né? E eu não, a língua é linda demais. Por exemplo, para falar oi, em georgiano eles falavam madloba. Gente, é sonoro, Madloba. Madloba. E É sonoro. para falar, por exemplo, como você está. Desculpa, Gamarjoba. Gamarjoba é oi. Gamarjoba, Rogorahar. Rogorahar quer dizer como você está. Rogorahar. E aí você respondia, Kargate. Rogorahar.
Então você respondia, eu estou bem, e você? Então eu achava muito linda a língua georgiana e foi tudo muito bacana, assim, foi tudo muito novo de conhecer, então, assim, foi tudo muito mágico, na verdade. Gente, você falando parece um dialeto, sabe? É, Porque você falando, a sonoridade me lembrou também algumas frases que eu não conheço. A língua inglesa, tudo bem, eu sei falar. Mas eu digo assim, do japonês, entendeu? Teve coisinhas assim que você falou que lembrou. Quer dizer, você chegou lá, você aprendeu o inglês, digamos assim, o mais clássico, o mais tradicional, ainda aprendeu a língua georgiana. só o básico, né, porque é muito difícil a língua georgiana. E eu não quis me aprofundar nisso, porque eu estava mais focada no inglês. Mas, assim, é muito linda demais a língua georgiana. No futuro eu tenho vontade de aprender ou até mesmo voltar para lá para morar, não sei, porque eu me apaixonei de verdade. Que maravilha, tá vendo aí? Que depoimento fantástico, bem que o Marcelo falou. E vem cá, e você aprendeu, e você acha que você voltou agora com o inglês assim top? Em quanto tempo você viu que você estava dominando o inglês? Eu acho que em um ano de que eu estava lá, eu acho que deu uma boa melhorada, eu já conseguia desenvolver, meus patrões falavam muito isso, que, tipo, eu tinha mudado, tal, no inglês, tipo, estava mais desenvolta. E, assim, eu não percebia, sabe, era uma coisa que eu ia fala quando eu ia ver, eu já estava Natural. desenvolvida ali no na conversação. Ai, que linda a sua história, sabendo, sabe por quê? Porque você me passa algo tão natural, algo que foi acontecendo com assim, você teve o respaldo, todo o apoio do Marcelo, que foi essencial, é a primeira parte de tudo. Você teve a coragem, com essa tranquilidade, tudo fluiu. E aí, assim, as energias elas colaboram para isso. Você teve a paciência de passar por várias entrevistas, você escolheu, porque tem pessoas que Sim, ficam afobadas, elas mesmas dizem, eu falava com o Marcelo, poxa, Verônica, eu queria tanto logo, ele dizia, calma, não é assim, calma, para você ir e ser realmente do jeito que você espera, vai com calma, e você teve essa calma, eu vejo isso em você. sim. Eu não tinha pressa, assim. Eu queria muito ir, mas eu não tinha pressa de ir em qualquer família, né. Eu queria ir numa família que eu gostasse, que eu me identificasse, que eu sentisse segurança. Então acho que é esse o segredo, né, você saber bem o que você quer, o que você está em busca, e a partir do momento que você sabe o que você precisa e o que você quer, você consegue desenvolver nas entrevistas, né? Porque aí você consegue negociar, você consegue dizer, olha, eu tenho visado nisso, nisso e nisso. Será que é possível ter isso? Então, primeiro de tudo é saber o que você quer, né? Exatamente. Uma dúvida. Você virou parte da família. As acomodações, viagens de ida e volta, eles pagaram, tudo tranquilo. Uhum. Qual é Sim. a sua mensagem final? Não, diga o que você ia falar. Não, pode continuar. Só Então, concordei. pelo que eu entendi, você virou parte da família. Você não tem nada do que falar. Acomodação dentro de casa, tratamento, viagens pagas de Sim, ida e volta. Como você falou no início, eles concordavam com tudo. Foi tudo muito bem negociado. Então, para sim, você, foi super válida essa experiência, tanto é que você quer, logo depois, você já está falando com o Marcelo, passou a pandemia, você já vai em busca de novas experiências. sim, com certeza. É isso mesmo. Sempre nessa linha de babá ou você já quer experimentar outras coisas? Olha, eu tô aberta a fazer alguma outra coisa diferente, só não sei ainda o quê, mas de antemão eu tenho em vista de babá, né, porque Pela sua experiência educacional, né? tenho bastante ideias que dá para fazer com as crianças, então eu curto bastante estar com eles, mas eu tô aberta à mudança também, vai depender de um todo, né, salário, vai depender de lugar, vai depender do que eu poderia estar fazendo. Eu teria que ver isso daqui a um ano mais ou menos, para ver quais oportunidades que vão aparecer, se vai valer a pena para mim, se eu vou gostar.
Perfeito. Enquanto isso, você aqui no Brasil continua trabalhando na área? Sim, eu estou trabalhando como babá com a mesma família que eu trabalhava antes de ir embora. Porque quando eu voltei agora, né, eu conversei com eles e falei que eu estava voltando, e se eles tinham alguma família para me indicar e tal, porque eu estaria procurando na área. E eles ficaram super felizes em saber que eu estava voltando e falaram: "Não, não, não, você vem aqui para casa, vem aqui, a gente nem acredita que você está voltando e tal". E a gente está sem babá, a gente vai adorar que você volte a trabalhar com a gente. E aí eu fiquei super feliz também, porque já conhecia eles, já conhecia as crianças, então Quantas crianças são 2 crianças, uma de 7 e uma de 9. ficaram felicíssimas, não? Sim, e eu também, né. Que bom, tá vendo? Uhum. Como tudo dá certo, Deus está no comando sempre. É Ma- verdade. Manda uma mensagem aí final para quem quer viajar e tem algum tipo de receio, que é para quem deseja contratar a MTV e ainda está realmente com alguma dúvida, o que é que você orienta essas pessoas a fazerem? Manda a sua mensagem final para todo mundo. Olha, eu acredito que se você realmente quer, eh viajar, quer ter novas experiências, você pode confiar 100% de olhos fechados no Marcelo, porque ele vai te ajudar no que você precisar em orientação. Ele trabalha com isso há muitos anos, né, então ele sabe o que ele está fazendo. Você só precisa confiar, a verdade é essa. Só confiar e fazer tudo que ele orientar, né, não tentar fazer de uma forma diferente. Vai pelo que ele orienta, que você vai se dar bem, pode ter certeza disso, isso sem sombra de dúvidas. Marcileia, meu amor, amei sua entrevista. Olha, eu já tô calma. Olha como essa menina tem paz. Ela trabalha na área certa, com crianças, na parte educacional. Então, assim, muito feliz. Você é uma das. Já está certo isso, então, repetindo, lembrando, você é uma das homenageadas que vai representar todos os clientes que, através de vocês selecionados, vão ser homenageados nesses 31 anos da MTV, no livro que a gente está preparando. Então, em cima das entrevistas, muito obrigada por essa entrevista e a gente vai se falando, viu? Eu é que agradeço, fiquei muito lisonjeada de coração, muito obrigada por esse presentão, ganhei o ano já com essa notícia. Aí, ó. Que bom mesmo. Um grande beijo, fica com Deus. Amém, você também, um abraço. Amém, um abraço.